Posso clamar pela fé, posso enxergar. Muito bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Restaurando Vidas. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, a sua vida e os seus sonhos. Você já glorificou a Deus no dia de hoje? Você já pensou nos seus problemas, aqueles que você tem que resolver, aquelas questões difíceis ou quase impossíveis? Talvez sim, mas glorificar a Deus, dar graças a Deus é algo que nós esquecemos. Nós temos que trazer a palavra de Deus à nossa memória. Diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos o costume de dar graças só naquilo que nós achamos que é bom. Eu vejo muitas vezes nós passamos por um período de seca muito grande. Aí começa a chover. Primeiro dia de chuva, segundo dia você vai na fila do banco assim, já tem lá várias pessoas reclamando da chuva. Deviam dar graças a Deus porque quando chove é porque Deus mandou essa chuva para nós. E assim as nossas vidas, elas têm que estar sempre aos pés do Senhor. Nós precisamos entender que nós temos que glorificar a Deus em todos os momentos das nossas vidas. Portanto, é tempo de retificação. Se você ainda não glorificou a Deus, faça isso. Louve ao Senhor porque você está vivo, louve ao Senhor pelas dificuldades que você tem atravessado, louve ao Senhor porque Ele tem preparado algo maravilhoso para mim e para você. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Hoje nós teremos então a continuidade com a entrevista do pastor Raimundo, um testemunho de uma conversão de um ex-bruxo e agora um ministro do Evangelho do Senhor. Vamos então à segunda parte dessa entrevista. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Mais uma vez é um privilégio estar aqui com o pastor Raimundo Moreira, porque nós estamos agora na segunda parte da nossa entrevista. Semana passada o pastor diz que aos 8 anos ele já era um bruxo, pois nascera em um terreiro e já crescera rapidamente dentro daquilo que ele era induzido. E também que o diabo tem seus planos e seus projetos, e ele vê e vai entrando na vida das pessoas, e ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo não veio para ser bonzinho, não veio para te dar sucesso, mas ele veio para tomar no final a sua vida. Então nós temos que o quê? Buscar o Senhor Jesus. Pastor Raimundo, mais uma vez, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, pastor, bom dia, ouvintes. Para mim é um prazer estar de volta aqui através desse meio de comunicação. Amém. Pastor, uma coisa que eu gostaria de trabalhar um pouquinho mais. As pessoas muitas vezes se dizem cristãs, eu não digo nem só da igreja evangélica, mas cristãs. E as pessoas continuam com hábitos, com tendências, com satisfação da carne que tinham outrora. Algumas áreas como bebida, como tabaco, como adultério, essas pessoas estão ainda cultivando isso, não quiseram romper, não tiveram um tratamento definitivo. O diabo usa desses espaços para realmente trazer essa pessoa de volta? Isso depende muito da criação da família. É o que eu chamo de transferência espiritual. Tem pessoas que ela tem uma maldição, uma herança familiar. Eu, por exemplo, aconselhei uma família que o pai bebia, o filho passou a beber, os netos passaram a beber, e ia passando de pai para filho, até a terceira e quarta geração. Isso é uma maldição que, às vezes, a pessoa quer se livrar, quer ficar livre, mas ele não dá conta por causa da maldição que está na família. Agora, pastor, a palavra de Deus aconselha que tudo aquilo que deve guardar o nosso pensamento, o nosso coração, são aquelas coisas que louvam o Senhor, que tem alguma virtude, que tem crescimento, que tem edificação. As pessoas, então, que estão buscando ao Senhor, elas têm que procurar tirar do seu coração tudo aquilo que vai contra a palavra. E muitas vezes elas falam, não, isso não é bem assim, olha para um texto bíblico e fala, isso não é bem assim, isso é relativo. O que o senhor pensa disso? É que, na realidade, as pessoas querem se satisfazer a si próprio.
As pessoas querem se beneficiar a si próprias, elas não querem se submeter. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, fala sobre isso. Né? Capítulo 5, se não me falha a memória, do livro de 1 aos Coríntios fala isso. A pessoa tem que ficar desnudo, se livrar de todo o laço, de todo o envolvimento com as trevas na sua vida, no seu corpo. Porque o corpo é o templo do Espírito e é onde Satanás procura para entrar e destruir o templo do Espírito. Então, tem gente que você fala e diz, mas essas coisas aí não tem problema, não tem importância, porque elas não querem ser submissas, não querem submeter à vontade de Deus. E aí o diabo usa essa brecha e arrebenta mesmo com a família, arrebenta com a vida espiritual, leva a pessoa realmente à vergonha. É verdade. Tem gente que é vítima, tem gente que lançaram sobre ela uma bruxaria e, na realidade, muitas pessoas acham que feitiçaria não pega, nem na vida do crente, mas já está comprovado que pega. Não são poucos os crentes. Por que não dizer, tem pessoas crentes da igreja que no mesmo dia ela tem dois tipos de comportamento. Pela manhã ela está feliz, no decorrer do dia está triste. Pela manhã está sorrindo, no decorrer do dia está chorando. Então são coisas inexplicáveis, que não há uma explicação, mas eu tenho a explicação, isso chama-se espiritual. Agora, pastor, voltando ali à sua fase, já estamos terminando com a sua fase onde o senhor serviu a Satanás. E o senhor então vai e tem o quê? Um encontro com uma pessoa numa praça. Como é que foi isso, pastor? Eu fiquei 27 anos envolvido na bruxaria, dos quais 19 eu fui babalorixá, eu fui pai de santo. Eu era conhecido, temido, as pessoas temiam. Um belo dia eu estava indo numa praça, naquela praça eu ia sempre, Praça da Lapinha, em Salvador. Estava sentado num banco daquela praça, de repente chegou uma moça e ela estava portando um monte de folhetos. Ela me deu um folheto. Enquanto ela me deu o folheto, começou a pregar, a falar de Jesus. Eu peguei o folheto em pedaços, comecei a rasgando o folheto. E ela pregando, falando, no final ela me fez um convite. Eu peguei os pedacinhos do folheto e joguei no rosto dela. O senhor então teve uma atitude até agressiva a princípio. Eu não gostava de crente. 5 dias depois eu achei os pedacinhos de folheto. Agora, por que 5 dias? Foi ao acaso ou foi obra do Senhor para o senhor voltar naquele lugar? Porque eu sempre ia naquele lugar. E diz a Bíblia que a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem que se cumprir. Também diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Amém. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu vejo pessoas rasgando a Bíblia, né? Bota fogo na Bíblia. Quando alguém mexia nos meus santos, falar dos meus santos, que o terreiro de magia, pastor, é o lugar que se concentra o maior número de santos que eu posso pensar, o maior número de imagens que eu posso pensar, né? Naturalmente existe os santos da bruxaria que eu tinha, que era Ogum, eu tinha Sebastião, Santo Antônio, que é o mesmo Ogum, eu tinha Senhora da Conceição, eu tinha um monte de santos. E a atitude minha de rasgar o folheto, estava rasgando a palavra de Deus. E isso ninguém ignora. E eu tinha costumes de ir naquela praça, 5 dias depois eu voltei ali. Quando eu cheguei ali, estavam os pedacinhos do folheto, que eu mesmo havia rasgado. Foi quando o Espírito de Deus falou comigo pela primeira vez. Eu creio que está falando com você que está me vendo agora. O Espírito Santo falou, abaixe e apanhe a minha palavra. Eu comecei a catar os pedacinhos de folheto, colocando em cima do banco. Todos começaram a ver aquela cena. Não é uma coisa normal. E depois que eu coloquei os pedacinhos ali do folheto, formou uma palavra. E essa palavra mudou ali o meu conceito sobre Deus, o meu pensamento sobre Deus. E o que formou ali? Uma palavra simples, porém objetiva e forte. Jesus te ama. E aquilo começou a transformar o seu coração? Ali foi como uma bomba atômica dentro do meu coração. Começou a explodir tudo aquilo que Satanás colocou na minha vida, porque até então ninguém gostava de mim. Eu era bruxo,
eu era feiticeiro, eu era macumbeiro, eu prejudicava as pessoas. Tudo que eu fazia não era coisa boa para ninguém. O diabo não faz nada que preste para ninguém. E um macumbeiro não pode desmanchar a macumba de outra pessoa. Muito pelo contrário, vai colocar muito mais. E as pessoas me odiavam. E de repente eu ouço uma palavra, como se eu estivesse ali ouvindo a voz daquela mocinha que pregou o evangelho para mim. Jesus ama você. Jesus, e é verdade, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, pastor, como é que o senhor saiu daquela praça? O que o senhor fez? Naquele momento comecei a sentir desejo de ir na igreja. Um homem que queria destruir a obra, queria destruir as igrejas, queria destruir os pastores, agora tem vontade de adentrar. E na mesma igreja que eu ia sempre fazer bruxaria. Comecei a sentir ali vontade de ir à igreja e comecei a resistir, mas a força de Deus, o poder de Deus foi maior. Amém. Dado o momento eu não resisti, me levantei, eu andava com o bolso cheio de patuá, o pescoço cheio de guias, essas coisas tudo. Patuá que eu fazia, pastor, eu tirava olho de defunto, eu tirava dente de defunto e fazia patuá para a gente carregar no bolso. Isso aí é como para espantar o mal? O que é isso? O que era usado? Para que servia isso? O patuá é para trazer boa sorte, para tirar mal olhado, para a pessoa ser bem sucedida. E aí o senhor se viu com aquilo? Naquele instante ali nem estava somando com aquilo, estava com o bolso cheio de coisas, pescoço cheio de guias. Saí dali e fui diretamente para a igreja, Segunda Igreja Batista de Salvador. E o cabelo ainda grande? 19 anos, grande. Fedorento? 19, não lavava, não entrava água, né? E o senhor entra naquela igreja e como é que o senhor é recebido, pastor? Quando eu chego na porta da igreja, tinha um irmão que havia falado algumas coisas antes. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu era a única pessoa, pastor Pedro. Não existia outra pessoa com aquela fisionomia que eu tinha. Cabelo enorme, grande, e não tinha outra pessoa. Quando o homem percebeu, a igreja estava cheia, que ele percebeu o meu cabelo, ele viu e disse, é ele. E ele correu ao meu encontro, foi aí que tudo começou. A minha mudança começou, na verdade, aí. Porque isso me chamou muita atenção. Quando aquele homem se aproximou de mim, ele me deu um forte abraço, sussurrou no meu ouvido, seja bem-vindo, você está na casa de Deus. Isso o senhor nunca tinha encontrado, né? No tempo que o senhor serviu o diabo, porque o diabo não fala a palavra amor, não quer, não dá carinho, não dá nada, né? Pastor, isso foi impressionante porque, primeiro, eu vi a diferença. Sabe a diferença? As pessoas, quando se assentavam do meu lado, se levantavam imediatamente. Por causa do cheiro, por causa do cheiro. Da estranheza. Exato, o pessoal levantava, se assustava. E aquele homem me abraçar. E aquilo já cativou seu coração. Quebrou minhas pernas. E ali ele já me conduziu até a frente, me colocou assentado num banco. Num lugar de honra ali. Num lugar de honra. Olha que bênção. E começou aquele culto e foi realmente um dia tremendo para a minha vida. Amém. Pastor começou a pregar, a palavra do pastor foi uma palavra rema. Viva. Viva, uma palavra especial, preparada, vindo do coração de Deus para o meu coração. Amém. Foi uma palavra de sabedoria, porém foi realmente dura, porque a palavra, ela vinha de encontro com as minhas necessidades e as coisas que eu fazia também. Para você ter uma ideia, a palavra diz assim, quando entrares na terra, isso é no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 5 a seguir, versículo 9 a seguir. Quando entrares na terra em que o Senhor teu Deus te dá, não aprendas a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não faça passar entre ti pelo fogo seu filho ou sua filha, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por causa dessas abominações o Senhor te lançará fora. Amém. Eu era agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, mágico, fazia previsões astrológicas, falava o passado, o presente, o futuro das pessoas. Tudo isso dirigido pelo diabo. E tudo que aquele pastor estava lendo era com respeito à minha vida. Eu não tinha saída. E a palavra veio de encontro ao meu coração. E no instante que ele estava lendo, eu disse, esse homem conhece a minha vida.
tudo isso que ele está falando é a respeito da minha vida. E aí ele começou a pregar, e no momento que ele começou a pregar, eu comecei a sentir desejo de entregar a minha vida. Glória a Deus. De ser crente, porém eu não sabia como. E surgiu uma oportunidade durante esse culto? E aí o pastor, era uma igreja hiper tradicional, uma igreja muito, mas muito tradicional. Ele, depois da sua pregação, ele fez um apelo, e quando eu percebi, eu estava na frente, tamanha alegria que eu estava sentindo. Amém. Estava na frente, entregando a minha vida para Jesus. Pastor, e como é que o senhor voltou lá para o seu lugar? Porque é a sua casa, o lugar que você vivia, as suas indumentárias ali para servir o diabo. O que o senhor fez com aquilo? Quando eu voltei, aí foi realmente uma guerra, porque eu fui confrontado com alguns bruxos, inclusive a mãe menininha do Cantuá. Fui confrontado para desistir, e essa peleja durou muitas horas, era por volta de 2, 3 horas da manhã, quando eu fui expulso de casa, deserdado, tiraram tudo que eu tinha, perdi tudo naquela noite, mas ganhei Jesus. Amém. Quer dizer, o senhor não precisa mais de nada. Não, graças a Deus. Jesus hoje é aquele que dirige a sua vida, dirige o seu ser, e hoje o senhor prega o evangelho em qualquer parte do país, pastor. Eu tenho viajado o Brasil, outros países também, testemunhando, levando a mensagem do evangelho de Cristo. Isso vale a pena, pastor? E como vale, tem sido muitas pessoas que têm encontrado a salvação através desse testemunho, através do meu ministério, têm sido libertos, são muitas as pessoas que têm sido abençoados, né? E eu creio que você que está me vendo aqui hoje também já está sendo abençoado. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, foi um privilégio, uma honra estar conversando com o irmão, sabendo que mesmo que o diabo opere, Deus é maior e Deus pode quebrar toda a obra do inferno. Então hoje a gente olha pastor Raimundo, ex-neguinho de Ogum, mas hoje salvo no sangue de Jesus e pregador da palavra que liberta. Amém. Deus te abençoe. Amém. Que o Senhor sempre esteja dirigindo o seu ministério. Pastor, a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o senhor, os seus ouvintes também. Amém. Nós voltaremos já, depois de um breve intervalo. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Neemias, capítulo 4, a partir do verso de número 12. Diz a palavra do Senhor: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias aos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças.
E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado porque a Tua palavra, ela nos traz direção. Direciona as nossas vidas no dia de hoje, através do poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Lidar com as ameaças, lidar com o ataque do inimigo, é preciso que nós tenhamos algumas precauções. O povo aqui estava reedificando o muro de Jerusalém. Neemias, então, ele pegara essa empreitada e ele levara com ele alguns homens para tocar essa obra. A cidade estava em grande miséria, o lugar estava triste, havia grande sofrimento e a obra começara. Mas quando você começa a trabalhar, quando você começa a fazer algo para Deus, ou você começa a montar a sua empresa, muitas tribulações, muitos ataques vêm contra a sua vida. O inimigo, nosso adversário, é aquele que levanta as pessoas para nos atacarem. A nossa queda é a alegria do inimigo. Então nós precisamos tomar algumas precauções. E a palavra de Deus, ela diz que há soluções para enfrentar os ataques. Diz a palavra do Senhor que Neemias, a primeira coisa que ele faz, ele identifica os agressores. Se você voltar aqui capítulo 4, capítulo 3, você vê que homens ali como Tobias e Sambalate, eles queriam derrubar a obra, eles queriam paralisar, eles queriam botar medo, botar pressão psicológica, e eles queriam até mesmo levantar homens para invadir aquele lugar. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam o seu vigor e não se abalam e não param a empreitada. Por várias vezes tentaram tirar ali a concentração de Neemias, mas Neemias sabia que a obra que ele estava fazendo era do agrado do Senhor e que ele precisava continuar. Então o que ele fez? Ele viu que o povo estava muito separado e ele começou a organizar, diz o verso 13, pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos. Você precisa detectar na sua vida onde estão as brechas para que o inimigo entre, as brechas para que haja grande fluir de ataques inimigos. E você precisa começar, junto com sua família, primeiro em oração, buscar do Senhor o discernimento, para você saber onde que é a parte mais volúvel da sua vida, da sua esposa, dos seus filhos, do seu esposo. E você precisa começar a trabalhar, ver que há lugares onde o inimigo pode penetrar na sua vida, na sua história. E você precisa juntar a sua família para lutar esse combate. Ele colocou nos lugares mais baixos, que eram os lugares onde era mais fácil penetrar, e nos lugares mais abertos. E por detrás do muro, eles vigiaram. Eles estavam ali prontos para deter o ataque do inimigo. Eu vejo muitas mães liberando os filhos para baladas, incentivando os filhos muitas vezes numa rodada de cerveja, incentivando seus filhos numa jogatina de cartas. Você está deixando brechas e mais brechas abertas, e quando ele for mais velho, talvez você não consiga segurar. Tome cuidado. O inimigo, ele usa de estratégias sorrateiras, ele usa de estratégias baixas para entrar na sua família e para destruir. É preciso fechar essas brechas, é preciso chamar a sua família e organizar. Segunda coisa que eu vejo, ele manda lembrar, ele manda todo o povo lembrar das maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor é Deus temível e que peleja por nós. Quando nós estamos diante de uma grande dificuldade ou de uma grande ameaça, nós temos a tendência de esquecer que esse Deus é poderoso e que esse Deus, ele trabalha, ele trabalhou e ele trabalhará eternamente. Nós queremos olhar para nós mesmos e falarmos assim, olha, está muito difícil essa batalha. Mas quando nós lembramos daquilo que Deus pode fazer ou daquilo que Deus já fez, então nós nos animamos e nós buscamos força, porque Deus não vai deixar a sua casa, a sua família e os seus filhos perecerem. Se é que você serve esse Deus.
Você tem servido esse Deus? Você tem lido sobre as maravilhas que esse Deus já fez e que Ele está fazendo? Deus é poderoso, Deus trabalha até hoje e Ele está cuidando da sua família. Você acordou hoje, você respirou, certamente porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Eu vejo muitas pessoas me contarem, olha, ontem quase eu morri, uma situação, um acidente, era para eu estar naquele lugar. Quando eu vejo a pessoa contar, eu falo logo no meu coração, é porque Deus ainda tem um projeto nessa vida. Mas será que você está sensível a reconhecer que esse Deus é um Deus maravilhoso e que Ele tem cuidado e que Ele tem te mantido vivo até este instante? Glorifique a Deus. Conte e cante as suas maravilhas. Busque na palavra um entendimento para que nós cresçamos em afinidade com esse Deus. Diz a palavra aqui também no verso 15, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja evangélica, elas substituem o trabalho, elas começam a falar, eu já orei, agora eu vou ficar aqui quietinho. Não, Deus não se agrada disso. O próprio Neemias, aqui no verso 9 do capítulo 4, ele diz, porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Nós temos que orar, é a primeira coisa a fazer diante de alguma situação. Oração. Aliás, deveria ser a primeira coisa que você inicia o dia. Orar. Declarar que o Senhor Deus é um Deus poderoso e que você precisa dos seus cuidados. Mas é preciso você ir à obra, é preciso você trabalhar, é preciso você fazer a sua parte. O impossível, Deus faz, mas Ele deixa você fazer o possível. Ele permite que você faça, que você trabalhe. Então, é muito necessário que você volte à sua obra e que você trabalhe com bastante empenho, com bastante ousadia, porque Ele quer te dar a vitória. Agora é o seguinte, os carregadores, por si mesmos, tomavam as cargas. Não havia necessidade de mandar, não havia necessidade de estar direcionando. Quantas vezes no seu trabalho, na sua empresa, você está matando tempo, você não está fazendo o trabalho que o seu patrão quer, você está deixando de ser um bom testemunho no lugar onde você trabalha. Você não precisa, você já sabe o que você tem que fazer, independente se seu patrão está perto ou está longe, você deve fazer, porque isso é o que ensina a palavra de Deus. Nós temos que fazer, independente se nos mandarem ou não. Nós temos que tomar a iniciativa, nós temos que trabalhar, porque quando nós estamos trabalhando primeiramente para o Senhor, o Deus Criador. Então, seja dedicado, faça o melhor. Você vai vencer as batalhas, você vai vencer o adversário, mas é preciso você tomar estas precauções. Que Deus te abençoe e eu quero orar por você. Senhor Deus, livra essa pessoa do ataque dos inimigos, Senhor. Que ela mantenha um pulso firme na Tua palavra, que ela mantenha o desejo de trabalhar, uma vida vigilante na oração e que ela saiba que o Senhor é um Deus que livra, que o Senhor é um Deus que leva e o Senhor é um Deus que traz de volta. É no nome de Jesus que eu peço sobre essa vida o Teu poder, a Tua unção e a Tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito durante o dia de hoje, mas não se esqueça, leia a palavra de Deus, ore e tenha uma vida santificada na presença do Senhor. Procure uma igreja evangélica onde a palavra ela é expressada dentro da verdade e busque a Deus com as outras pessoas. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.